Meu nome é Doné e nesse vídeo vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, um livro que eu gosto muito. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto, né? Mas estou aqui para falar do 1984, do George Orwell. Um livro maravilhoso, muito bom, essencial para quem quer entender muito da política que aconteceu no século XX. E esse livro foi escrito em 49. Então ele previu muita coisa que iria acontecer no mundo. E é uma crítica muito forte. Mas enfim. Eu tô aqui mais especificamente para falar de um lema que acontece aqui, que é um lema do partido de 1984. Eu não vou falar sobre um livro especificamente, nem sobre o significado de um lema num livro, porque senão é spoiler, mas eu vou falar sobre como ele se aplica no Brasil de hoje até no mundo, quem sabe, de hoje. O lema é guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Então vamos um por um. Guerra é paz. O que seria guerra ser a paz? Isso não faz tanto sentido se você analisa meio cru, mas faz completo sentido. Porque a guerra acaba se tornando a paz com o tempo. E é exatamente isso que a gente vive no Brasil. O Brasil, por exemplo, ele tem nada mais nada menos do que cerca de 60 mil mortes por ano por assassinato. 60 mil mortes por ano. Esse número não é nem registrado em guerras. A guerra da Síria, por exemplo, ela mata bem menos do que matam aqui no Brasil. A gente vive basicamente no estado de guerra. Mas a gente vive no estado de guerra, principalmente com o tráfico, por que a gente não fica desesperado? Porque a guerra é paz. A guerra ela acaba virando um estado tão permanente que as pessoas nem se importam mais. Lá nos anos 80, por exemplo, onde a criminalidade era bem baixa no Brasil, o número de assassinatos em guerras era muito baixo. Se você pega esse número de agora, 60 mil mortes, né? E você mostra pra alguém na década de 80, a pessoa ia ficar embasbacada, ela ia ficar besta, ela ia ficar aterrorizada, né? Só que no Brasil de hoje, você mostra 60 mil mortos, não é algo que te impacta tanto. Por quê? Porque nós vivemos um estado de guerra. A guerra acabou se tornando a paz. A nossa paz é isso, nada muda, né? Então, a guerra acaba sendo paz. Liberdade é escravidão. Isso, na verdade, é muito simples de se interpretar no mundo inteiro, né? na questão do Estado. Eu acredito que essas três frases elas são muito simples de serem encaixadas, por exemplo, no Brasil, né? A guerra ser a paz. A liberdade e a escravidão referente ao Estado. E a última, que eu ainda vou falar, né? Eu explico mais o que ela tem a ver. Mas a liberdade e a escravidão. O Estado ele determina até onde você pode ir. Claro, coisas básicas como você matar alguém, em nenhuma possibilidade, em nenhuma realidade você poderia fazer isso, né? Matar alguém. No anarcocapitalismo, muito menos. A pena é pior ainda do que num Estado, né? Existindo. Mas a liberdade básica, que poderia ter armas, usar drogas, qualquer tipo de coisa, se o Estado não gosta, acabou, sabe? Você é forçado a seguir uma norma porque alguém não foi legal. Então, por exemplo, as armas elas foram proibidas por causa de meia dúzia de pessoas que fizeram besteira com as armas, todo o resto é proibido de usar e acabou, você não pode fazer nada para contestar. Então a nossa liberdade vira uma escravidão. A gente é escravo dessa liberdade. Sendo que não é liberdade de verdade. Só que a gente fica tanto tempo alienado nisso, né? A gente fica tanto alienado no Estado que ele impedir a gente de fazer as coisas e viver numa escravidão acaba parecendo liberdade. Ah, eu sou livre, eu faço tal coisa, blá, 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 até chegar aqui. Então não é liberdade plena. Então, mais uma coisa, né? A guerra é a paz e a liberdade é a escravidão. Agora, a última coisa, que é ignorância é força. Isso se encaixa perfeitamente nas pessoas que querem se achar os políticos, se achar os politizados. Então, isso acaba se encaixando perfeitamente no contexto da esquerda. Claro, tem pessoas na direita também, mas acho que há um consenso de boa parte dos anarcocapitalistas, né? Ou até dos liberais mesmo, dos minarquistas, que seja, que a esquerda realmente é que mais atrai problemas, né, para a sociedade.
Seja no ponto da liberdade, seja no ponto da economia, enfim. E a ignorância que é presente nesses movimentos de esquerda é gigantesco. O Arthur Duval, por exemplo, o Mamãe Falei, quando ele vai em manifestações, quando ele ia, né? Ninguém sabia responder uma pergunta. E eram poucos que sabiam, ele acabava não mostrando, aí outra pessoa ia lá e mostrava, mas é pouquíssimos. Tudo massa de manobra. A ignorância é tão forte que faz uma multidão de ignorantes. E essa multidão acaba fazendo as coisas acontecerem. O Twitter é um exemplo perfeito disso. Lá é a terra dos ignorantes. E eles acham que tem força. Um exemplo, só para finalizar. Por exemplo, me lembro na eleição de 2018. Eu tava subindo a serra, né? Tava indo para São Paulo de ônibus. E aí eu fui mexendo no celular, né? E tava lá. Decidi entrar no Twitter, do nada. Pra ver o que estavam falando da política. Era a data da eleição. Era no domingo da primeira. Isso, do primeiro turno de 2018. E aí quando eu tava lá, eu fui lá ver o que tava acontecendo, o Twitter inteiro se movimentou para fazer o Ciro Gomes ir pro segundo turno contra o Bolsonaro. E ele já estava assim, metade dos votos atrás do Haddad. Só que o Twitter, eles falaram tanto disso que chegou mais ou menos umas 3 da tarde, tava todo mundo lá, todo mundo, umas 2, 3 da tarde, vai dar, vai virar, vai virar, meu pai se convenceu aqui, todo mundo falando, pô, vai dar, não é possível que não vai dar, todo mundo aqui tá se empenhando. Chegou na hora, ele foi com 12%, o Haddad foi com 30%. O Haddad destruiu o Ciro Gomes nos votos. A ignorância no Twitter é tão grande que eles não conseguem ver a realidade. Eles acham que a bolha deles é a única coisa que existe nessa terra. E só ela vai trazer as coisas a acontecer. Sendo que a maioria das pessoas nem tá no Twitter. É uma minoria, 0,5% da população brasileira e lá, tudo bem, um pouquinho mais, mas nada demais. Não é nada. E os movimentos, principalmente de esquerda, eles são a ignorância pura. E essa ignorância deles de não querer buscar o conhecimento ou acabar querendo buscar e pega as fontes erradas, as fontes mentirosas, que manipulam, eles acabam fazendo toda essa oposição contra a direita, contra os anarcocapitalistas. A direita também tem muito problema, também tem muito direitista que é maluco das ideias e que também é ignorante. Mas a direita é muito mais fácil para te conduzir para um anarcocapitalismo do que a esquerda. Concorda? Se você mata a ideia do Estado, que para o direita liberal é muito mais fácil você matar a ideia de Estado do que para um esquerdista, você acaba vendo mais vantagens em ficar com a direita do que com a esquerda. Os dois são errados. No fim das contas, os dois vão lutar contra você. Mas até o meio tempo, a direita é um caminho um pouco mais tranquilo, digamos assim. É isso. Vídeo só para falar sobre isso, sobre esse livro maravilhoso. Se você ainda não leu, leia. Ele devia estar como um livro de recomendação para todo mundo, né? Não sei ainda como é que chama esse cara de socialista, mas spoiler, ele só mete pau na esquerda o livro inteiro. É maravilhoso. É isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, comentem e é isso. Dê um like, por favor. Muito obrigado e tchau.